Então, entendendo as necessidades humanas, aí a gente mapeia 16 necessidades humanas. Primeira é o desejo de liderar, influenciar outros. A outra necessidade humana é a independência, o desejo de confiança. A outra a gente trabalha em cima de curiosidade, desejo de conhecimento. A outra a gente trabalha aceitação, desejo de pertencimento. Pedido, desejo de organização e estabilidade. Apego, desejo de controlar. Honra, desejo de ser fiel com seus valores e princípios. E o idealismo, desejo pela justiça social. Contrato social, desejo pela companhia. Família, desejo de criar os próprios filhos. Status, desejo de perspectiva social. Crescimento, desejo de crescer e vencer. Estética, desejo pela beleza. Saciar-se, desejo pela comida. Exercitar-se, desejo pela saúde e bem-estar físico. E tranquilidade, desejo pelo equilíbrio. Nós trabalhamos essas 16 necessidades. Quando você for mapear a liderança e entendimento, você começa a entender quais dessas necessidades são importantes para aquela pessoa. Porque o padrão de comportamento dele vai ser trago todo em cima das necessidades. Então, se você faz um mapa mental do cara, se você utiliza a ferramenta de motivação com ele em determinado momento, se você desenvolver e mapear quais as necessidades que esse cara tem, as necessidades humanas, você mapeia o comportamento que ele tem, o status que ele tem, o desenvolvimento que ele tem, tanto quanto liderança, quanto com as entregas em relação às empresas. E você também, qual dessas necessidades que são as suas? Qual que você tem mais forte em você? Quais são, pelo menos, as 5 primeiras? E aí eu falo como que você desenha um padrão do teu comportamento. Nós temos esse aqui, que também é uma ferramenta do Manage 3.0, que é uma ferramenta de delegação. Então, nós temos 7 cartas para delegação, tá? Então, quando você trabalha com o aprendizado, que a gente fala assim, o líder não sabe delegar, a maioria não sabe, tá? Delega, mas mantém um controle. A gente delega, mas mantém a responsabilidade sobre a ação. Aqui, no Manage, a gente traz uma outra visão de delegação, que é o entendimento da tarefa, da execução da tarefa, tá? A complexidade da execução da tarefa. Então, a gente começa a analisar, eu tenho 4 pessoas no meu time, então nós temos tarefas distribuídas, como é que está essa análise desse board de delegação que eu tenho para determinadas tarefas importantes? Então, quando eu tenho a carta 1, o líder, ele toma a decisão sozinho. Eu direi a elas, ao meu time, como fazer. Na carta 2, eu tentarei vender a elas, ou seja, o líder toma a decisão e comunica ao time da decisão. Então, ele vende aquela ideia para o time. A terceira carta é o consultar. Eu consultarei e então decidirei. Ele vai perguntar para o time como funciona e aí ele decide. Na quarta carta, o time e o líder tomam a decisão juntos. Da quinta e a sexta e a sétima, praticamente, é o time. Então, na quinta, ele entra como aconselhar, ele aconselha, mas quem decide é o time. Na sexta, ele pergunta, após eles decidirem, então o time decide e comunica o líder. E a 7 é a delegação total, o time ele tem autonomia para decidir sozinho sobre aquela tarefa específica, tá? Então, 7 níveis de maturidade aí em relação à liderança. Então, eu entendo aí, por tarefa, como que eu vou trabalhar as delegações dentro do time. Nas equipes ágeis, esse board aí é praticamente gestão à vista. Então, por exemplo, eu posso fazer um board lá na área do DP. Férias, folha de pagamento, eu crio as tarefas específicas, crio os níveis de autoridade e coloco o nome da pessoa com post-it para cada nível de delegação. E aí eu entendo como que está também a maturidade do meu time em relação a esses níveis de delegação. É mais ou menos isso aqui, tá?
Então, assim, eu crio um board aí, horário de trabalho, férias, aprovação, desconto, cliente, e aí eu coloco o nível do estado atual. Ou seja, nós, para o horário de trabalho aqui, é o nível 3 para o meu time. Então, o estado atual está aqui, eu quero chegar na ligação, estou uma decisão em relação ao horário de trabalho. Então, você cria o board aí. Pode ser por nome, ou pode ser por estado atual e estado futuro, tá? Então, férias hoje. E aí a gente vai entender o nível de centralização do líder para cada tarefa, tá? É bem legal isso daí. Então, quando a gente faz isso em aplicação de times, como é que executa? Você cria vários cases, situações, para começar a trabalhar o entendimento da liderança em relação à delegação, tá? Aos níveis de delegação. Então, eu crio aqui 7 níveis, 7 tarefas, 7 situações complexas para aquela liderança, coloco para ele, coloco as 7 cartas. Então, para aquela situação, como é que você vê o time? Aí ele coloca lá, essa aqui, nossa, essa aqui é nível 1, eu que tenho que decidir. Ah, não, essa aqui posso consultar, é o nível 3, eles podem me consultar. Ah, não, essa aqui é o nível 7. Você cria situações, o líder, ele mapeia todas as situações que ele entende como o nível de delegação que ele quer dar. Aí, o que acontece que é interessante? Nós pegamos, então, uma roda, então ele decidiu sozinho em cima daqueles casos que você criou, tá? A gente cria uma roda de liderança, e aí a gente faz a leitura, o BP faz a leitura do caso 1. Do caso 1, eles estão em liderança, 4 lideranças, a BP vai ler para eles, tá? Quando você faz o trabalho em liderança. Caso 1, aí ele já fez o mapeamento de como ele vai delegar para o time dele em todos os casos, tá? Vamos supor 5 casos. Caso 1, a BP lê. E aí cada líder está com as cartinhas na mão, e aí os 4 joga a carta na mesa. Então, por exemplo, a Cris colocou a carta 7. Não, para essa tarefa aí eu delego total, o cara decide e faz. A Bárbara colocou a carta 1, a Eliane colocou a carta 3 e a Carol colocou a carta 7 também. Aí, naquele momento, você permite que as lideranças discutem. E o que você está fazendo com aquilo? Você está elevando o nível de maturidade para a delegação. Então, eles discutem. Tem resposta certa ou errada? Não tem exatamente uma resposta certa e errada. Nós estamos trabalhando o nivelamento deles do entendimento. Por que a Cris colocou um nível 7 para essa tarefa e a Bárbara colocou um nível 1? Então, vamos discutir aqui o entendimento. E aí, quando eles discutem, eles vão decidir juntos qual que é a carta correta para aquela determinada tarefa. Entenderam? Cris, e como a gente pode, no nível, você já trabalhou essa dinâmica no virtual? Já teve essa experiência para trabalhar no virtual? A gente tem essa ferramenta para trabalhar ela no virtual, né? Tem sim, ó. Você vai fazer o seguinte, tá? Eu não tenho ela para te passar, mas eu vou te falar como eu faria, tá? Então, o que você vai fazer? Vou voltar nela aqui, ó, no board dela. Você vai ter as cartinhas, 7 cartinhas, tá? Você vai receber esse material. Você vai cortar essas cartinhas, pede a área de marketing para fazer, de comunicação para fazer com você. Então, ela corta as cartinhas, então você tem as 7 cartinhas. Você vai explicar para eles os 7 níveis de delegação, tá? Então, nós vamos fazer uma atividade aí para a gente aprender a entender os níveis de autoridade para delegação. Então, aí você vai explicar o que é a primeira carta: contar, vender, consultar, concordar, conciliar, interrogar e delegar. E aí você vai mandar para eles, você pode mandar para eles no grupo ou pode colocar aqui o primeiro caso, para um QR Code, tá? Você pode usar o Mendimente, então, para o primeiro caso. Então, ele vai lá para o primeiro caso, no Mendimente, ou você manda para ele com antecedência. Então, para esse caso aqui, qual carta você usaria? E aí ele vai ter, então eu vou usar aqui a carta de convencer as pessoas da minha decisão. Carta 2. E aí depois você vai aqui no próprio Zoom dividi-los em grupos. Dividi-los em grupos, tá? Então você vai aqui separar as salas simultâneas. Então eles já definiram, dentro das 5 etapas de situações de caso,
Aí é legal que você cria os casos, situações reais, tá? Da empresa, que acontece na empresa no dia a dia, que você vê que tem dificuldade de delegação, ou dificuldade de tomada de decisão, ou dificuldades que o líder é muito centralizador, coisa simples. Então, você vai dividir aqui, então, a gente dividiu o grupo aqui, colocar eles em salas simultâneas para fazer esse jogo. Então, agora vocês estão em salas simultâneas, vocês vão fazer a leitura desse primeiro caso alta, e aí você vai levantar, então você pode mandar as cartinhas para eles, levantar a carta que você atuaria. Então, está aqui minha carta. Carta 1, carta 2. Bárbara, carta 3, quarta 4, 7. E agora vocês vão discutir e depois chegar, e vocês vão ter 3 minutos para discutir por que cada um colocou aquilo. E aí, ao final, vocês vão tomar a decisão, qual é a melhor decisão para aquele tipo de situação específica. Entendeu? Então, quem está no livro muito centralizado, ou os demais, vão trabalhar. E aí, é interessante, tá, Carol? É interessante que você ou revisite essas salas, principalmente para os líderes mais complexos, tá? Ou faz em grupos menores, ou coloca uma BP, uma pessoa para acompanhar cada grupo. E a BP vai tomar nota. Nós precisamos de todos esses dados posteriormente, tá? É assim que pode funcionar no online. Então, é um dos modos. Depois cria os boards aí também dentro da área dele, tá? Para ele entender aí dos níveis de delegação aí, de execução de cada pessoa. Aqui, na liderança ágil também, a gente não pode esquecer de trabalhar sempre a liderança situacional, tá? A liderança ágil é adaptativa, dinâmica e flexível. Então, nós temos lá, vocês aprenderam já na liderança situacional. Se não aprenderam, é só ir lá no módulo Advanced da liderança situacional e baixar o formulário que está lá para vocês aplicar com os líderes de vocês. Então, você tem que entender qual que é o nível da liderança situacional de cada liderança que eu atuo. Então, por exemplo, a Carol, no E1 dela é baixo, é 2, o E4 dela, o E2 dela, o treinamento é alto, é 7, porque ela dá treinamento, então, normalmente, o perfil E2 é professoral, tá? O E3 dela também é alto, vamos supor que é 5, o E4 dela, que é o da delegação, está baixo, é nível 2, então ela centraliza bastante, entendendo a maturidade do nível do time dela, tá? Então, na liderança situacional, para a liderança ágil, todos os líderes têm que estar mapeados. A gente tem que entender o nível desse líder, o nível de acompanhamento desse líder, só que a gente não mapeia. Se o líder é muito diretivo, você tem que mapear logicamente a maturidade do time dele, tá? Se a maturidade do time dele é júnior, obviamente o E1 dele vai ser mais alto. Ele tem que estar ensinando, tem que estar direcionando, e a delegação deles normalmente vai dar 0. Ele vai centralizar mais o poder de decisão. Então, a liderança situacional, ela é uma ferramenta que tem que trabalhar nesse mindset ágil, tá? Se a liderança é diretiva demais e o time tem uma maturidade sênior, E4, com certeza tem conflito nesse time entre a liderança e o time. Por quê? Porque o cara é diretivo demais, a liderança quer delegação. Aliás, os liderados quer delegação. Eles já têm uma maturidade de saber rezar, saber fazer a execução das tarefas e acha que o líder é um pé no saco, que fica ali em cima deles o tempo todo perguntando se já fez, já entregou, já acompanhou, já abriu a gaveta, enfim. Nós temos que entender isso. Se você tem muitos conflitos, tá? Dentro da liderança com o time, você tem que aplicar aí para entender esse mapeamento do líder, o qual ele é diretivo, treinador, apoiador ou delegador. Tá bom? Nós temos outra ferramenta aí de mapeamento na liderança ágil. A gente falou muito disso já. A gente mapeia resultado e comportamento. E aqui no Manage 3.0 a gente tem essa parte da celebração aí, quando a gente finaliza qualquer treinamento, qualquer acompanhamento e qualquer projeto, tá? Gente, não necessariamente precisa estar escrito o que está escrito aí, mas é só preciso entender, tá? Então, vocês podem mapear diferentemente. Nós temos a parte para todo projeto, para todo treinamento, para todo acompanhamento, fracassos e sucesso, tá? Então, a gente mapeia resultado e comportamento. Erros, experimentos e práticas, tá? Então, quando a gente vai
a gente vai desenvolvendo um projeto, um acompanhamento, esse board ele fica já na gestão à vista, tá? E a gente coloca aí, a própria pessoa vai colocando se ela teve sucesso, se ela está na parte ainda do experimento, mas foi legal, se ela teve erro, mas esse erro trouxe um resultado positivo. Aqui a gente começa a mapear a quebra do mindset de fracasso e erro, tá? Se a gente trabalha a visão dos fracassos, que diabos, cara, você fez uma bela de uma cagada, cadê seu certo? Isso aqui não precisa necessariamente estar escrito assim, mas só precisa entender que o cara, ele teve fracasso, mas ele teve nenhum aprendizado. A gente trabalha aqui a visão da gestão por aprendizado. O sucesso está muito linkado a resultado e comportamento e aprendizado. Então, se ele teve boas práticas, teve sucesso, aí ele vai colocar um post-it aqui e escrever, nossa, a gente teve sucesso, essa prática foi legal, ele coloca um post-it ali na parte do sucesso e boas práticas, tá? Se ele errou, mas ele teve sucesso de aprendizado, ele está naquele campo de cima. Agora, se ele falhou, mas ele aprendeu, ele vai colocar aqui, nossa, a gente teve, o projeto não deu certo, foi um fracasso, eu não aprendi ainda, mas eu aprendi. Então, ele vai começando o desenvolvimento aí nesse sentido. Então, a gente mapeia fracasso e sucesso, tá? Em termos de resultado, em termos de aprendizado. É só mudar o mindset aí para mindset que o erro faz parte do aprendizado, do experimento, e isso, e em termos de MVP, como eu aprendi a desenvolver isso. Então, a pesquisa de engajamento é um outro ponto super importante que a gente tem que avaliar, agir e evoluir. Pesquisa de engajamento é diferente de pesquisa de clima, tá? Então, a gente tem que mapear o engajamento do time, do setor, da liderança, em termos de avaliar, agir e evoluir. Eu vou mostrar um modelo para vocês e vou entregar para vocês um modelo de pesquisa de engajamento. Então, o que é o engajamento? É quando as pessoas vão trabalhar. Elas não deveriam ter que deixar seus corações em casa. Então, ou seja, quando as pessoas vão trabalhar e levam o coração, a pessoa está engajada. Necessidade básica, o que é? A maioria das pessoas não acorda de manhã e pensa sobre quem são e para onde estão indo na vida. Elas simplesmente acordam e fazem suas tarefas diárias. O perfil de motivação, RACE, é um modelo para melhor compreender a si mesmo e aos outros. Ele destaca as principais motivações para que as pessoas possam interagir de forma mais eficiente com os membros da sua equipe e terem mais consciência das áreas onde podem surgir os conflitos, tá? Pesquisa de engajamento, como é que ela funciona? De maneira tradicional, avalia uma vez por ano, no ágil, avalia com muito mais frequência. Na tradicional, é um instrumento com volume de perguntas, no ágil, as equipes façam apenas uma ou algumas perguntas, ou seja, não tem muito essa visão de 300 perguntas. O RH é responsável por esse engajamento. No ágil, as equipes também têm essa responsabilidade. No tradicional, o acompanhamento é centralizado. No ágil, o acompanhamento é delegado. No tradicional, a medição é mais importante do que as ações. No ágil, as ações são mais importantes do que medir. No tradicional, é caro. No ágil, é custo-benefício. No tradicional, pequeno efeito. No ágil, é grande efeito, porque todo mundo é responsável por esse engajamento. E o objetivo de medir é controle central. Aqui no ágil, o objetivo de medir é aumentar a motivação. A gente trabalha muito mais nessa pesquisa de engajamento, e eu vou até fazer na empresa da Bárbara, começa segunda-feira, viu, Bárbara, a sua empresa aí, a pesquisa de engajamento, e aí eu criei a pesquisa por setor. Eu vou mapear o engajamento de um setor, vou dar o resultado. Vou trabalhar o engajamento do outro setor, vou dar o resultado. E até criar essa mentalidade dos engajamentos ágeis, que todo o líder ele é responsável por esse movimento de engajamento também. Então, a gente tem que trazer as lideranças junto para isso. Mas ele tem que aprender como engajar, ele tem que aprender como integrar. Então, não é transição. Então, lá na empresa que a Bárbara atua, eu estou na transição. Então, nós vamos começar, aí o BP, o RH, a equipe da parte de gente de gestão, ela vai ser responsável até aprender. Eu trabalho nessa pesquisa de engajamento, gente, com alguns temas específicos, e a gente trabalha em NPS. Vocês sabem quem é NPS? Nós temos a NPS do cliente aí, que a gente trabalha
os detratores, né, de 1 a 10 aí, quanto você está satisfeito ou não está satisfeito, se você é um agente que que está super satisfeito, se você está no 9 em 10, se você é um cliente neutro. A gente também trabalha isso nas pesquisas de engajamento. Então, eu trabalho com a NPS de engajamento interno. Vou abrir uma pesquisa aqui, vocês vão ter essa pesquisa na íntegra. Eu estou tentando remodelar essa pesquisa para como? Eu tenho ela só no Excel, tá, gente? Então, eu faço ela em pequenos grupos, mas eu vou tentar colocar ela no BI para poder criar escala. Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu tenho, tá? Para facilitar o processo. Eu vou entregar para vocês dessa forma. Se vocês quiserem criar no Google, mapear essa pesquisa diferente, pode também. Eu vou entregar assim para vocês, tá? Não vou prometer em BI, porque ainda tenho que fazer, vou ter que fazer uma análise se eu consigo transferir ela para o BI, tá? Ela é bem simples, está no Excel mesmo, mas ela já te dá o resultado todinho, tá? Então, nós temos aqui a pesquisa de engajamento, a orientação que você dá. Assinale para cada fator de 1 a 49, a seguir, uma pontuação que mais retrate seu sentimento atual. Sendo 1, discorda totalmente, e 10, concorda plenamente. Você deverá colocar o valor numérico, não é X, tá? O valor numérico, não deixe nenhum fator sem avaliação. São 11h33. Vocês querem fazer essa pesquisa umas com as outras dentro do mesmo grupo, para a gente já ter um resultado e vocês saírem daqui com a prática, ou vocês querem que eu apenas explique para vocês? Coloquem no chat para mim, que aí eu já sei. Apenas explique. Ok. Mais alguém? Beleza, então vou explicar. Em vez de dividir vocês já faziam, tá? Então, vamos lá. Vou entrevistar uma aqui ao vivo e a cores. Quem quer ser minha entrevistada aqui para fazer isso? Menos a Bárbara, que eu vou ter que fazer com ela depois. Quem quer? Gente, um de cada vez, para não dar tumulto, tá? Por favor. Muita gente querendo. Eu posso ser, Cris. Deixa eu ver quem está falhando aí. É a Maria. Maria, beleza. Maria, então vamos lá. Maria, gente, eu não vou fazer todas, não, mas eu vou te explicar a sistemática da aplicação, tá? Maria, então vamos lá. Você vai responder para mim, tá? Quando venho para o trabalho, penso que estou realizando um trabalho significativo para mim, minha organização e a sociedade. De 1 a 10, Maria, o quanto você analisa hoje esse contexto dentro do teu trabalho? 9. 9. Aí, o que vocês vão fazer, gente? Então, 9, aí você vai colocar o número 9 aqui, ó. 9, beleza. A empresa sempre implementa ideias advindas de seus colaboradores? 4. 4. A missão da empresa está alinhada com as ações executadas? De 1 a 10, como é que está na sua empresa? Tá 3, tá péssimo. Me identifico com a história da minha organização? 9. Vai colocando números, ó. Aí aqui eu apaguei, depois vou ter que olhar qual que era. Me identifico com os valores da minha organização, pois os mesmos estão alinhados ao meu próprio valor? Sim, 9. Me sinto atraído pelas oportunidades de carreira que são possíveis na minha organização? 5. 5. Assumo total compromisso com a minha carreira e meu próprio desenvolvimento? 10. 10. Beleza, tá ótimo, tá? Vocês terminaram aqui as entrevistas, foi lá para baixo, bonitinho, fez as perguntas todas, e a avaliação vai até 48, tá? A questão 48. Esta daqui para baixo, você vai perguntar para ele, você pode até acrescentar, de acordo com a visão de engajamento, você pode colocar aqui visão de benefícios, você pode criar outras perguntas diferentes, elas não vão mapear no NPS. O que vai mapear no NPS é até 48. Então, você pode acrescentar aqui, eu acrescentei 2 aqui, mas você pode mudar isso aqui, tá bom? Como que a gente vai avaliar? Quando terminar de preencher aqui, já está automático, tá, gente? Terminou de preencher aqui, a gente vai entrar aqui para a folha resposta. Na folha resposta. Deixa eu colocar aqui só para vocês, só para brincar aqui com vocês um pouquinho. Vou pôr aqui. Quando você
for preenchendo lá, na primeira parte, das avaliações de fatores, na folha resposta, ela vai vir preenchida. O fator que a gente está avaliando, tem vários segmentos de perguntas lá, que vai trabalhar o fator do engajamento, do alinhamento com a empresa, do bem-estar, da carreira, do desenvolvimento, da liderança, da estrutura de trabalho, da felicidade, da inovação, do seu relacionamento interpessoal, da justiça, do orgulho, feedback e reconhecimento. Tá bom? Os detratores vão ser abaixo de 7. Os neutros, ou seja, está neutro ali, tem que fazer alguma ação, porque ou pode cair, ou pode melhorar se você fizer alguma ação, mas está neutro. Está entre 7 e 8, e os promotores, obviamente, acima de 9, tá? Então, por exemplo, o alinhamento da empresa aqui é 8, ou seja, está neutra. Eu vou avaliar a carreira dessa pessoa, está 4. Então, é um detrator. Então, tem que fazer alguma ação setorial aqui para melhorar esse quesito aqui. Porque no sentimento do engajamento da galera, a carreira está baixa. A inovação da empresa está 1, está super baixa. Então, quando eu vou mapear por fator aqui. Eu vou analisar cada movimento de NPS por fator. E aí eu vou ter o NPS aqui total em relação à empresa dessa pessoa. Então, ou seja, no caso dela aqui, eu não terminei de preencher tudo, mas deu 2, então está super baixo, está detrator. Então, ali mora uma situação que eu preciso trabalhar. Cris, como que eu sei aí os blocos de pergunta para cada daqueles fatores lá que alimenta esses blocos aqui de fatores, né? Dentro dessas perguntas todas aqui, como é que eu vou saber isso? Então, é por isso que eu vou criar o BI e eu vou explicar a sacada, tá? Então, para cada pergunta, como é que eu vou saber? As perguntas de alinhamento da empresa, você vai vir aqui, tá vendo aqui, ó? A L11, a pergunta 11 é sobre alinhamento com a empresa. A pergunta 12 é de alinhamento com a empresa. A 13 é de alinhamento com a empresa. A 14 é de alinhamento com a empresa. Então, por exemplo, se eu for construir o BI em relação a isso, eu tenho que levar em consideração esses fatores de perguntas, tá? A parte de liderança. Então, a pergunta 27 é de liderança, a 28 é de liderança, a 29 é de liderança e a 31 é de liderança. Então, a estrutura de trabalho vai ser a pergunta 41, 42, 43 e 44. Então, ou seja, eu tenho os mapeamentos de bloco. Por que eu estou te ensinando isso? Porque se você for jogar no Google Forms aqui, ou for criar, você tem que levar em consideração isso. Quais perguntas estão atreladas a cada bloco, tá bom? E aí você pode criar um Forms também, fazer do seu jeito. Eu vou mandar exatamente isso aqui para vocês. Essas são as perguntas de engajamento, então você vai poder fazer um trabalho. Pode também ser promotores em vários quesitos, e aí você analisar que naquele setor específico, o problema lá não é nem a liderança, é a carreira, o engajamento está baixo por causa de carreira. Então, o foco que você vai dar, junto com o líder, vai ser em cima de carreira, porque os outros estão todos sendo promotores. E aí você consegue ter um mapeamento ou do grupo ou de cada pessoa do time. Depois aí você pode fazer um mapeamento também do grupo.